Boa tarde, amigos. Ao começar essa pequena palestra sobre a minha obra literária, eu tenho de falar nele. O meu pai, Rafael Chaparro Sanches, que foi o meu grande incentivador. Foi ele que, quando eu era meninota, viu redações minhas e disse: "Você dá para escrever". Então, quando a TV Record fez um concurso de contos infantis, ele me avisou e eu fiz um conto. Ele o enviou pelo correio e eu, com 11 anos, ganhei o primeiro prêmio. Depois, quando eu tinha 17 anos, alertada também por ele, escrevi um conto para o concurso de contos juvenis e também, com a graça de Deus, fui agraciada pelo extinto jornal Diário de São Paulo. Nessa época, eu já escrevia durante 3 anos num jornal local a Página da Mulher, que tomava uma página inteira do periódico. Eu achava aquilo o máximo, gostava demais. Mas eu era jovem. Com 18 anos, entrei para ser escrevente no Fórum, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e me apaixonei pelo direito. Aliás, até hoje eu sou apaixonada pelo direito. Aí consegui entrar na Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo, que em São Paulo eles chamam da Faculdade do Largo São Francisco. Conheci meu falecido marido lá. Fizemos, aliás, eu e ele, um curso de mestrado em Direito Civil. Casamos, tivemos 2 filhos. Esses cursos eram puxados e eu ainda trabalhava. Não foi fácil. Nisso não sobrava tempo para a literatura. Eu fui levando minha vida até chegar à aposentadoria. Depois de algum tempo, fui a São Paulo, minha terra natal. E dessa vez, 3 pessoas bem diferentes, uma prima, uma amiga de infância e uma antiga colega do fórum, me falaram: "Por que você não volta a escrever, já que está aposentada?" Eu pensei e resolvi escrever um livro. Então escolhi a história de Duzinda, uma jovem que morreu na década de 30 e em 1980, quando eu saí de São Paulo, ainda as pessoas lembravam dela e se emocionavam. Eu pensei, uma trama forte. E escrevi. Depois juntei um dinheirinho para publicá-lo, como é normal. Por indicação da professora Ângela Fonteles, fui à editora Tesauros, onde conheci Vitor Alegria, e lhe pedi a indicação de um revisor, pois acho o português infinito. E ele me indicou o poeta, o grande poeta, João Carlos Taveira. Esse, quando terminou de ler meu livro, disse para mim: "Por que você não concorre ao FAC? Teu livro tem condições de ganhar." Eu fiquei espantada. Quando cheguei em casa, contei à família e meus filhos me disseram: "Mãe, aqui em Brasília ninguém sabe que você escreve nem livro, nem jornal. Tenta, se não der nada, paciência." E eu tentei e ganhei em 2002. Aí as portas da mídia se abriram para mim. Eu, lutando muito, consegui ainda traduzi-lo para o espanhol, depois para o inglês, e transformei em audiolivro e em e-book. Hoje o Duzinda está na 6ª edição, e em espanhol e em inglês está na 3ª edição. Em seguida publiquei Pesadelos e Sonhos, cujo conto que teve maior repercussão foi Amá Babá, a saga de uma empregada doméstica que infelizmente vai pelo caminho errado e se torna uma Amá Babá. Pelos caminhos do editor Vitor Alegria, consegui publicá-lo em separado e lançá-lo na Embaixada de Portugal. Ainda tive o livro As Gêmeas, que tem como enfoque principal os medos, as violências e as tragédias das pessoas da classe média. E não se fala muito nisso, mas é uma coisa muito atual, como sequestro, assaltos, guardar um monte de senhas.
E o medo enorme da violência e da extrema pobreza. Aí nem se fala violência, estupro, segregação social, preconceito social, etc, etc, etc. Meus livros foram traduzidos para o espanhol e para o inglês e são encontrados em audiolivros e em e-book. Ainda participei de 7 feiras internacionais de livro. Buenos Aires, na Argentina, Miami, nos Estados Unidos, 2 vezes em Nova York, nos Estados Unidos, Guadalajara, no México, grande feira, Bogotá, na Colômbia, e Frankfurt, outra grande feira, na Alemanha. Tive 4 prêmios nacionais, sendo que 2 eu concorri com o Brasil inteiro. Nesses 2 prêmios, ainda tenho a dizer que um foi do governo Dilma, o outro do governo Temer. Isso me deixou muito contente por não serem concebidos por política, e sim pela própria literatura. Aqui no DF fui honrada em ganhar 3 vezes o cobiçado e disputado FAC. Agora, tem um diretor de cinema de São Paulo, Vicentini Gomes, que está empenhado em fazer um filme do Livro dos Vinda. Outra batalha, grande batalha que estamos enfrentando. Agora, o meu próximo livro é ficção sobre a biografia de Machado de Assis. A Academia Internacional de Cultura, que me pediu uma biografia dele, que é meu patrono lá. No começo, eu não queria escrever, mas como eu estava na pandemia, eu o fiz. Acontece que na minha adolescência li todos os livros do Machado, nunca tinha prestado atenção em sua trajetória de vida. Ele perdeu a mãe com 10 anos e o pai com 12. Estudou somente 2 meses numa escola, tendo adquirido seus conhecimentos como autodidata. Ainda era afrodescendente, a avó paterna dele era negra e escrava. Numa época em que havia ainda a escravidão dos negros no Brasil. Epinético e Gago consegue ser o maior nome da língua portuguesa no Brasil. Além disso, casou-se com uma portuguesa branca, educada, fina, que se apaixonou totalmente por ele. Então, eu não fiz um livro sobre sua obra, que a nossa acadêmica Maria de Lourdes Fonseca o fez magistralmente, e muitos outros também. Baseado em sua biografia, eu inventei diálogos dele com sua mãe, com seu pai, e a lua de mel com a amada Carolina. E assim vai. Ainda não o terminei, mas estou finalizando. Tudo isso, meus amigos, eu consegui com muita luta, com muito esforço. Não caiu nada do céu, veio de Deus, mas com muita luta. Quando alguém lê ou diz que leu alguma obra minha, ou quando eu vejo alguma matéria em jornal, revista, rádio, até em TV, eu já tive essa graça. Eu fico alegre porque vejo o meu trabalho divulgado. Minha maior alegria é a divulgação dos meus livros e a valorização da literatura de Brasília. Quando um autor ou uma autora posta divulgação de uma noite ou tarde de autógrafos, ou um prêmio recebido, eu, sem pestanejar, compartilho. Eu sou feliz com toda a minha trajetória literária. Sei que tem autores que foram muito mais longe. Ótimo, quanto melhor eles forem, melhor para a literatura de Brasília. Se eu não tiver mais nada, estarei contente. Entretanto, vou continuar a lutar com toda a garra que eu conseguir. Se nada mais acontecer, paciência, já está bom. Eu sou feliz pelos meus livros, pela minha luta e por ter vivido todas essas alegrias. Também por ter, nessa trajetória, angariado muitos amigos, como vocês aqui presentes.